atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, a água que nos faz renascer, o sangue que nos torna irmãos. Vem do coração de Deus o clamor. Sejam um, eis o dom derramado entre nós. Sejam um, como o Pai e o Filho são um. Sejam um encontro marcado, nosso Deus foi elevado, fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Lado aberto jorra o amor, a água que nos faz renascer, o sangue que nos torna irmãos. Vem do coração de Deus o clamor. Sejam nós estamos de volta, chegando com muita alegria aí na sua casa. É uma alegria imensa poder cantar canções que falam da unidade. Aliás, quando nós nos encontramos para falar a respeito das coisas de Deus, da doutrina da igreja, nós nos alegramos porque há uma unidade de doutrina, é a mesma linguagem, a mesma espiritualidade. Há uma diversidade de carismas, diversidade de ministérios, mas é um único e mesmo Espírito que age em tudo e em todos. Nós somos um. Você que está aí nos lugares mais distantes desse nosso Brasil, já percebeu que quando a gente chega aí para celebrar a missa, para falar a respeito da doutrina da igreja, para conversar sobre os temas que norteiam a nossa vida cristã, é a mesma linguagem. É a linguagem que, segundo o que o Papa Francisco escreveu na encíclica Lumen Fidei, diz assim: nós falamos aquilo que está na memória da igreja, nós não inventamos uma doutrina. E é uma alegria muito grande poder falar da doutrina, da unidade, falar de Jesus para você a partir aqui da Rede Século XXI. Nós estamos voltando com muita alegria com o nosso programa, está chegando bastante pedido de oração aqui, daqui a pouquinho eu vou apresentar diante de Nossa Senhora, mas eu estou aqui com uma conversa muito fecunda com a Maria Mantovani, e nós vamos continuar aqui a nossa conversa aqui na nossa sala de bate-papo. Graças a Deus, estou feliz com a sua participação, viu? Muito obrigado pela sua participação. E nós saímos do bloco falando assim, o que de fato é ser um verdadeiro discípulo missionário de Jesus?
com a sua experiência de participação na igreja, e para as pessoas que estão em casa, que talvez fiquem perguntando assim, mas o que é esse negócio de ser discípulo missionário? Porque antes a gente falava assim, tem que ser cristão. Agora a gente está falando que tem que ser discípulo missionário. E às vezes a pessoa fica um pouco confusa, assim. Partindo da sua experiência de participação na igreja, de participação no grupo de oração, o que é ser discípulo missionário? Padre, é lindo, é maravilhoso. A gente agora oramos com essa música, né? Então, eu acho que é isso. Ser discípulo e missionário, ao mesmo tempo que aprender com Jesus, é falar de Jesus, anunciar Jesus, falar que ele realmente nos salvou, que realmente o coração dele foi aberto, né? E jorrou água e sangue para nos salvar. Falar para as pessoas isso é ser missionário hoje, falar de Jesus para as pessoas. Porque hoje, né, a nossa humanidade, tem muitos poucos espaços fora para se falar de Jesus. Né? A igreja, graças a Deus, ela está fecunda em trabalhos, é maravilhosa assim, a expansão de lugares onde se evangeliza, como o Espírito soprou, né, televisão, rádio, por internet, uma bênção. Mas hoje nas escolas já não se fala muito de Jesus. Nos ambientes onde as pessoas participam não se fala muito de Jesus. E as pessoas que conhecem, têm essa experiência, precisam assumir esse compromisso de falar de Jesus. De falar. Então, muita gente fala, mas o que é ser missionário? É falar. Fala, eu conheci Jesus, né? O que Jesus é para a gente, como que Jesus fala. Um abraço, eu tive uma experiência outro dia de um abraço que eu dei na pessoa, eu não sabia que ela estava precisando tanto daquele abraço. Mas era aquela hora, era a missão através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra. Então, essa coisa simples, para a gente muitas vezes é pequeno, mas não no plano de Deus é muito grande, né? Você está na rua, muitas vezes, você olhar para o irmão que está passando por você. É verdade. Olhar para as pessoas, né? Então, aliás, o Papa Francisco fala isso aqui na exortação apostólica, o Evangelho da Alegria, ele fala da evangelização pessoa a pessoa. Porque às vezes alguém pode pensar assim, não, evangelização é aquilo que a gente faz lá na igreja, quando a gente está com o microfone falando, explicando a palavra para as pessoas. É verdade que é um serviço de evangelização, sim, mas a nossa vida não se resume só àquele momento que nós estamos lá na igreja. Agora, no pessoa a pessoa. Eu até usei uma expressão na missa do domingo, porque voltou aquela como que conclusão do sermão das bem-aventuranças, em que termina dizendo, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E algumas pessoas acabam achando assim que essa santidade, essa perfeição, é quando a gente atinge um estágio que já está quase levitando, assim, místico, fazendo coisas extraordinárias, andando, andando sobre as nuvens. Não é, no dia a dia. Né? E aí eu usei a expressão assim, porque é claro que eu não posso acrescentar nada daquilo que está escrito na palavra de Deus, mas eu dizia assim, podia ter um dom, mais um fruto do Espírito Santo, que é o da agradabilidade. O que é isso? É de ser agradável com o outro. Como faz bem um sorriso? Como faz bem um bom dia? Como faz bem, bom, né? Você encontrar com a pessoa no elevador, quem mora em prédio, porque às vezes fica que nem estranho, sim, né? A pessoa não vê a hora de chegar, de abrir a porta do elevador, onde tem que descer, porque perdeu um pouco desse contato, dessa dimensão da acolhida, do bom dia, de ter um relacionamento de amizade com o vizinho, porque hoje é tudo cheio de grade, né? Cheio de grade, a pessoa fica trancada. Isso também é um jeito de evangelização. Um sacerdote, que é o sacerdote da minha infância, ele dizia assim, a gente precisa ter um olhar que cura. Porque às vezes a pessoa está lá na condução e dependendo de como você olha para a pessoa, aquele olhar cura, aquele olhar transforma. Cura, acalma, né? É maravilhoso, né? Então, essa dimensão, acho que todos os batizados podem assumir na simplicidade, ser discípulo, continuar aprendendo com Jesus, mas também assumir o jeito de Jesus, né? Eu acho que é assumir o jeito de Jesus. Eu sempre fico imaginando Jesus como que devia ser maravilhoso, porque a pessoa se empurravam para chegar pertinho dele, né? Para a gente ter esse olhar, assim, esse jeito mesmo de Jesus no mundo hoje, né? E a gente vai ser bom, e é bom, né? E na verdade, padre, quando você levanta e você já fala hoje, eu quero ser algo bom para o meu irmão, eu quero ser uma expressão de amor para o meu irmão. Quando você, numa simplicidade
tem esse desejo no fundo do coração, no final do dia é a gente mesmo que foi mais enriquecido pela graça do Espírito do que muitas vezes você acabou dando. Claro que a gente dá. E nunca a gente volta para casa vazio, sem nada, né? Essa maravilha. E interessante essa dimensão, padre, que eu aprendi. Se você fica melhor, quanto mais você fala de Deus. Quanto mais você vai falando de Deus, não só falar com a boca, mas encher o coração de Deus para poder falar, você vai se tornando melhor. Então, o jeito de santificar é isso. Você está sempre em sintonia com Deus e querendo agradar a Deus, essa agradabilidade que o senhor falou, né? Esse desejo, meu irmão, eu quero falar isso para você. É a tua hora, né? De fazer isso na tua família, na tua vizinhança, onde você faz suas compras, né? E É depois maravilhoso. tem também a graça de um tempo para cá, mesmo no ambiente da igreja, né? De um protagonismo que vocês leigos têm assumido na evangelização. As mulheres, quando o Santo Padre falou das mulheres discípulas de Jesus, as mulheres discípulas de Jesus, nossa, foi algo tão extraordinário, porque alguém dizia assim, tem que ordenar a mulher, porque a mulher tem que ser padre. Aí o Santo Padre dizia assim, o trabalho que as mulheres têm feito na evangelização, nas nossas comunidades, têm assumido o trabalho com tanta intensidade, é uma realidade que desde o Concílio Vaticano II tem aparecido na vida da igreja o protagonismo dos leigos e o protagonismo das mulheres evangelizando, indo para as ruas, na missão, no grupo de oração. Isso é ser discípulo, assumir o discipulado. Sim, né? Exatamente. E na alegria, porque, sabe, eu fico pensando, Deus dá uma graça para o sacerdote sacerdotal e é isso mesmo que vocês têm que fazer. Mas Ele dá uma graça para o leigo, ou mulher, ou homem, que Ele dá uma graça, se a gente vai assumindo, a perfeição vai aparecendo, né? Não precisa ocupar um cargo, fazer não precisa. Né? Não tem também lugar para tanto padre, para tanta freira, né? Precisa ter espaço para os leigos no mundo, né? E assim, o Espírito tem soprado verdadeiramente, né? O senhor viu no ENF, no nosso encontro nacional, os pregadores leigos, e quantas maravilhas, quanto Deus tem nos ensinado pela boca dos leigos. E Deus tem criado, então, esses espaços de evangelização onde a gente pode exercer o ministério, tanto da pregação, da intercessão, como leigo mesmo, graças a Deus. E os espaços têm sido o grupo de oração, para nós que participamos da renovação carismática, o tanto de pessoas que se comprometem com a vida da igreja, com a vivência da renovação carismática, depois os grandes encontros. Você está aqui também para falar para a gente de um grande encontro que tem sido um lugar de experiência de Deus para muita gente. Aliás, falar do encontro de carnaval, do rebanhão de carnaval de uns tempos para cá, para nós é uma alegria da força da unidade. Porque a gente olha aqui na divulgação do rebanhão de carnaval daqui da Arquidiocese de Campinas, está escrito assim, reunidos num só corpo pela força da cruz. Se você for lá na minha diocese, reunidos num só corpo pela força da cruz. Se for na diocese de Jundiaí, reunidos num só corpo pela força no Brasil inteiro, graças a Deus. Isso é a força da unidade, nesse ambiente de evangelização que é o grupo de oração e os encontros. Fala para nós, o que é o rebanhão? Então, padre, nós, na Arquidiocese de Campinas, esse é o 32º ano que a gente se encontra no Carnaval como renovação carismática. Anteriormente não chamava Rebanhão, ele se chamava Retiros de Carnaval. Depois nós abrimos, assim, porque como começou a ficar muito grande, graças a Deus, o número de participantes aumentou, então a gente coloca-se como um rebanhão e essa é uma realidade de muitas dioceses do Brasil. E nós vamos ter, então, nos 4 dias de carnaval, nós estamos lá na Escola Salesiana São José, no ginásio poliesportivo. Nós estamos com um encontro já organizadinho lá, onde nós estaremos com bandas, com adoração ao Santíssimo, com o Ministério de Crianças, pregações, acolhendo o povo de Deus lá para passar esses dias um encontro com Deus, reunidos mesmo num só corpo, em Jesus Cristo, na cruz de Jesus, né? Então, e o bonito é que os grupos de oração têm se organizado para participar, vai com as caravanas, aluga o ônibus, aluga a van, vai participar, porque sabem que ali é um lugar de fazer uma experiência com Deus. E quantas pessoas têm sido curadas, se convertem, mudam de vida a partir de um encontro de carnaval?
E nós, esse ano, assim, o Ministério Jovem na nossa diocese está assumindo assim boa parte da organização, inclusive na escolha de pregadores. Vai ter momentos específicos para a juventude, mas também para a família. Então, vai ser muito bom. Eu quero convidar em especial os jovens que façam essa experiência nesse final de semana que vem aqui com Jesus, lá conosco no Ginásio São José, né? E é uma bênção, padre. Nós vamos ter lá também espaços de alimentação. As pessoas que quiserem podem levar seus lanches, mas se quiser também fazer alimentação lá, a gente tem espaço lá também, né? Pois é, tá vendo aí, ó, do dia 1 ao dia 4 de março, que é o período do Carnaval, início no sábado às 14 horas com a Santa Missa, encerramento na terça-feira às 16 horas também com a Santa Missa. Depois no domingo, segunda e terça, início sempre às 7h30. Nós vamos falar mais sobre o Rebanhão, vamos continuar aqui com a participação da Maria Mantovani. Você tá vendo aí que para saber mais do Rebanhão tem um telefone também, que é o 19 3794 4669, que é para você ter mais informações aí a respeito do Rebanhão de Carnaval. Mas a Maria não vai embora não, nós vamos continuar conversando. Sim. E vamos falar mais ainda sobre o Rebanhão. Mas eu quero falar de um acontecimento para a vida da igreja, que aliás trouxe muita surpresa, que foi a criação dos novos cardeais. E dentre eles está o Dom Anani, o arcebispo do Rio de Janeiro, mas teve assim muitas surpresas você não vai ver essas imagens agora do que eu estou me referindo, mas uma das surpresas foi o Papa Bento XVI participando lá, o Papa Emérito, né, sendo acolhido, participando ali na primeira cadeira, assistindo tudo o que estava acontecendo. Mas o Papa Francisco recebeu os cardeais para o primeiro consistório desde que foi eleito Papa, e também foram nomeados 19 novos cardeais, entre eles o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempesta. Então vamos acompanhar essas imagens? Houve um convidado inesperado nesse consistório. Bento XVI participou de sua primeira cerimônia pública como Papa Emérito, sentado na primeira fila na Basílica de São Pedro. Vestindo seu casaco branco, ele se destacou entre tantos cardeais em vermelho. O Papa Francisco chegou poucos minutos depois. Quebrando o protocolo, ele caminhou até Bento XVI e o abraçou. Pietro Parolin, secretário de Estado, e que também está entre os 19 novos cardeais, também cumprimentou o Papa Emérito. Com a mesma afeição e reverência, nós agradecemos ao nosso Papa Emérito, Sua Santidade Bento XVI. Nós estamos felizes com sua presença conosco. Em seu discurso, o Papa destacou o que a Igreja espera e precisa dos novos cardeais. A Igreja precisa de sua coragem em proclamar o Evangelho todo o tempo, para dar testemunho da verdade. A Igreja precisa de sua compaixão, especialmente nesta hora de dor e sofrimento para tantos países pelo mundo. Ele também falou sobre aqueles que são perseguidos e discriminados por causa de suas crenças religiosas. A Igreja precisa de nós para rezar por eles. Só assim, eles poderão ser firmes em sua fé e capazes de responder ao mal com o bem. Que esta oração se estenda a todos os homens e mulheres que sofrem com a injustiça por causa de suas convicções religiosas. Isto marcou o primeiro consistório do Papa Francisco. Ele abençoou os novos cardeais antes de colocar o tradicional barrete vermelho sobre eles. Historicamente, desde que todos os cardeais estivessem em Roma, o Papa deixava a cada um uma igreja local sobre a responsabilidade deles na Cidade Eterna. Esta tradição ainda se mantém hoje. O arcebispo de Buenos Aires, Marco Aurélio Poli, foi designado para a mesma paróquia que o Papa Francisco havia sido eleito anteriormente. Da Costa do Marfim, o cardeal Jean-Pierre Coutois veio em uma cadeira de rodas. Então o Papa foi até ele para dar seu barrete e o anel. Com esta cerimônia, o número de cardeais eleitores fica em 122. Existem outros 96 cardeais que estão acima dos 80 anos de idade, o que significa que eles não podem votar em um conclave. Não apenas cardeais participaram da cerimônia. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, também estava lá com o presidente do Haiti, Michel Martelly. Até mesmo a música tinha um simbolismo. Pela primeira vez, o coral da Capela Sistina cantou com o coral da Catedral de Westminster.
Como a Igreja Católica celebra a festa do Dia da Cátedra de São Pedro, a Basílica estava de acordo com a data. A Cátedra de São Pedro, desenhada séculos atrás por Bernini, foi cercada por velas. E a imagem de São Pedro estava no meio da Basílica, com as vestimentas de um Papa. No fim, o Papa Francisco primeiramente agradeceu pela participação de Bento XVI e então foi até a imagem de São Pedro e rezou por alguns minutos. Essa aí é a nossa igreja. Eu fico tão feliz quando vejo essas imagens, certamente enche o nosso coração de alegria, Nossa, né, Maria? O nosso Papa, o Papa Emérito, é muito bonito isso. E daqui a pouquinho você vai ter imagens bem específicas também de Dom Orani, que recebeu o barrete cardinalício, recebeu o anel e também recebeu o título de uma igreja em Roma. Cada cardeal recebe um título de uma igreja de Roma. E a igreja designada para Dom Orani foi a igreja de Santa Maria da Providência. Depois o brasão dele e a foto serão colocadas lá nessa igreja, a igreja de referência que tem lá em Roma. Muita coisa aconteceu aí durante esse consistório, melhor, consistório conclave que elege o Papa. Né? Durante o consistório, a presença do Bento XVI, o coral da Capela Sistina com o de Westminster, muita coisa nova acontecendo aí, e a gente vai sempre vendo aqui na Rede Século XXI, graças à sua generosa contribuição. Eu quero sair para o nosso intervalo com uma pergunta. Como é que você tem vivido o seu discipulado? E no próximo bloco a gente vai ter um tempinho para conversar sobre isso, aqui com a Maria Mantovani, para dizer, se você também quiser mandar para cá, ou dizer aí, como é que você tem vivido o seu discipulado, manda para cá. Como é que você tem vivido o seu discipulado? Intervalo, já já eu volto para continuar com você e com a sua família.